Otep Família, mais um vídeo no canal. Desejar agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no canal, por estarem compartilhando os vídeos nos WhatsApp de vocês, nas redes sociais de vocês, por estarem dando os likes no vídeo, muito importante isso. Muito obrigado a todas e todos que têm feito isso. Aos novos e novas inscritas e inscritos, muito obrigado a todos e todos que têm vindo nos prestigiar com a sua atenção, né? Este é o África no Centro, um canal para nós discutirmos questões políticas, econômicas, antropológicas, históricas, sociológicas, a respeito da comunidade preta, a respeito da história da África no continente e na diáspora. Recentemente, né, nessa última semana, tivemos a notícia do falecimento da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, uma personagem histórica que a mídia burguesa, como é o seu papel, né, pinta como uma heroína. Assim como eles pintam como heroína a Princesa Isabel, por exemplo. Né? Assim como eles pintam como herói o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, né, a família real portuguesa, porque faz parte, como eles são da classe dominante, que é branca, sempre é necessário fazer o recorte racial, porque este canal é para isso, né? E a mídia burguesa, obviamente, faz parte deste grupo, né, ao qual estou me referindo. Eles vão fazer sempre isso, né? Mas como a gente está embasado por conhecimentos históricos, a partir das leituras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, o campo do panafricanismo e da afrocentricidade que nos trazem as devidas informações reais, históricas, do colonialismo britânico, particularmente britânico, no continente africano e na diáspora também, é sempre fundamental que nós façamos o devido recorte histórico, ainda que breve, né, para que não caiamos no conto do vigário da mídia burguesa suja. A Inglaterra, ela já não é de hoje, desde o século, melhor dizendo, 17, ela vem impondo o seu modo de vida a uma série de territórios negros, originalmente falando, né? Nós estamos falando da Austrália, estamos falando dos aborígenes australianos que foram, boa parte deles, dizimados pela invasão dos britânicos. Mas a rainha Elizabeth não era nascida no século XVI. Não era nascida, obviamente, mas ela faz parte desta linhagem de invasores, opressores, assassinos, estupradores, que rapinam os recursos naturais de territórios negros. Então, não podemos de forma nenhuma exaltar uma figura que beneficia-se do espólio de guerra que essas populações brancas europeias levam para territórios pretos e sugam a riqueza desses territórios pretos, como a Inglaterra sugou e ainda continuará sugando, mesmo com a morte da sua rainha, né, os minérios da África do Sul, né, as riquezas da Tanzânia, do Quênia, né, que são, por exemplo, ex-colônias da Inglaterra, como Uganda, por exemplo, que eles controlaram durante muito tempo e colocaram lá, né, uma figura nefasta, perversa, que era o Idi Amin Dada, um ser preto absolutamente a serviço dos seus colonizadores brancos, oprimindo as comunidades pretas, né? Aí, quando a gente fala de Idi Amin Dada, nós já estamos falando do contexto do governo da rainha da Inglaterra, né? Quando a gente fala do apartheid, do regime odioso do apartheid na África do Sul, né, dominada fortemente por ingleses e holandeses, né, nós estamos falando de um contexto histórico em que a rainha da Inglaterra participou, obviamente, como dirigente política, né, da Inglaterra, porque tinha interesses econômicos e raciais na África do Sul. Além disso, no Quênia, teve o processo, né,
de resistência dos Mau Mau, né, um grupo étnico do Quênia, que lutou bravamente contra a invasão de ingleses já sob a égide do governo nefasto da Rainha Elizabeth II, né? Então, a Rainha Elizabeth II, ela tem totais responsabilidades melhor dizendo, todas as opressões que o seu país, Inglaterra, estabeleceu em territórios negros, né? Lembrando que a Inglaterra, quando ela coloniza o continente africano, né, começando pelo Egito, por exemplo, e eles queriam fazer o tal da colônia do Cairo ao Cabo, né, ou seja, dominar toda a África, porque o continente africano ele é riquíssimo em recursos naturais, né? Lembrando isso, né? Quando começa esse processo de domínio colonial, né, que é o século XIX, estamos falando de uma época de horrores que pensadores britânicos, né, também, além de franceses, alemães, belgas, etc., estão construindo visões horríveis, terríveis, sobre uma suposta inferioridade racial dos africanos, do continente e da diáspora, tá? Sobre uma suposta superioridade racial dos brancos europeus, civilizadores, colonizadores, civilizadores, entre aspas, colonizadores sim, e que levam o tal do protestantismo e do catolicismo para o continente africano, a fim de descaracterizar as culturas africanas, desafricanizar os africanos e impor uma visão europeia, eurocêntrica, né, goela abaixo das sociedades africanas. Então, quando a gente fala da Inglaterra, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, a gente precisa fundamentalmente elencar, né, essas histórias para que a gente não se esqueça de quem fundamentalmente estamos falando, né? E aí, essa visão construída pedagogicamente, né, academicamente, ela contribuiu e muito para a colonização psicológica das sociedades africanas, e muitos africanos do continente da diáspora, por conta disso, acabam sentindo peninha, né, da morte de uma opressora. Este é fundamentalmente o sentido da colonização, família. Este é o sentido da colonização, né? Que nós vivamos em situações gravemente assim, perturbadoras sobre todos os aspectos, né? Aspecto material, aspecto espiritual, aspecto psicológico, onde a gente viva com parcos recursos, onde a gente endeuse, né, os colonizadores, né? E a gente sinta pena que quando um deles morre, que vai continuar, não vai mudar rigorosamente nada com a ascensão do seu filho ao trono, ele já disse isso, não vai mudar rigorosamente nada, né? E a Inglaterra, lembrando, né, quando a Inglaterra colonizou o que é hoje o Zimbábue, chamava-se Rodésia, né, muitas mortes aconteceram lá, né? Muitos campos de concentração foram construídos lá na Rodésia, né? A Rodésia, ela se tornou o Vietnã inglês nos anos 70, né? Como disse um pesquisador que tem profundo conhecimento daquele contexto histórico ali, né? Aliás, como diz o grande Tim Maia, né, na música chamada Rodésia, né? Em Guiné-Bissau não está legal, muito menos na Rodésia. África do Sul, pegue o sangue azul e mande para as cucuias. Sigamos as palavras do grande Tim Maia. Ok, família? Hotep, África no Centro.